pessoal, tudo bom? Meu nome é Aldemiro Neto, sou professor de Direito Penal e Processual Penal e estou aqui para trazer para vocês mais uma dica, mas agora por meio de uma breve aula voltada à perspectiva do homicídio funcional. Eu coloquei em minhas redes sociais, principalmente no Instagram, um quiz com uma questão que foi cobrada no concurso para a Polícia Civil do Estado de Alagoas e que muitas pessoas apontaram corretamente que a questão estava em erro, mas que não fundamentavam corretamente o porquê daquele erro. E eu trouxe essa aula para que a gente possa visualizar essa qualificadora que é tão importante dentro do artigo 121, parágrafo 2º, porque ela possui muitas minúcias que precisam ser bem delimitadas, bem observadas pelo candidato no momento da realização de uma prova, seja um concurso público, seja até mesmo o exame da ordem. E eu vou mostrar para vocês, inclusive ao término dessa aula, que essa questão reiteradamente é cobrada em todos os concursos, seja no concurso para a carreira policial ou até mesmo na carreira jurídica. Tamanha é as particularidades do inciso 7º dentro aqui do nosso parágrafo 2º. Então, sem maiores delongas, quando a gente começa a analisar a parte especial do Código Penal, nós passamos a perceber que o título primeiro que trabalha com os crimes em espécie, em seu capítulo primeiro que vai discutir a figura dos crimes contra a vida, ele traz, logo no artigo de abertura, a figura do homicídio. Nelson Grier ele estabelecia que o homicídio seria o crime por excelência, tendo em vista que trabalha com um dos principais bens jurídicos que nós temos, que é a vida. Então, nada mais justo que nós trazermos esse artigo como um artigo de abertura para a parte dos crimes em sua constatação específica, que ocorre a partir do artigo 121 do nosso Código Penal. Assim, quando nós trazemos esse artigo 121, nós passamos a perceber que o caput em si, que vai delimitar a conduta delitiva, ele é bem conciso. Ele estabelece o verbo e o elemento do tipo matar alguém. Perceba que o verbo matar consiste em você retirar a vida de outrem. Alguém trabalha com a perspectiva do universo dos seres humanos. Então, para que eu possa ter um homicídio, eu preciso matar uma pessoa. E assim, nós temos como bem jurídico a vida humana extrauterina, ou seja, aquela que se encontra fora do útero. Eu não vou adentrar aqui nesse ponto quando é que começa a vida humana extrauterina, quando é que ela se encerra, porque o objetivo não é trabalhar o crime de homicídio como um todo. Posteriormente eu posso até fazer uma aula para a gente discutir mais a fundo o que vem a ser essa conduta delitiva e todas as minúcias que compõem o artigo. Mas nesse momento eu quero que vocês tomem atenção desde já, porque o homicídio, por fazer parte do rol dos crimes contra a vida, possui várias particularidades. Por exemplo, vocês sabem que a nossa Constituição delimita a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, muitas pessoas em sala me perguntam, professor, quais são os crimes contra a vida que nós temos? O latrocínio seria um crime contra a vida? Gente, tomem muita atenção, certo? Porque se você parar para perceber a partir da leitura do nosso código, você vai ver que existem vários crimes que têm um resultado morte, mas que não são necessariamente um crime contra a vida. Os crimes contra a vida estão delimitados no título 1º, capítulo 1º do nosso Código Penal. Quais sejam eles? O homicídio, no artigo 121, o induzimento à instigação e o auxílio ao suicídio, no 122, uma observação. Hoje, o artigo 122 ele traz uma segunda forma delitiva, que seria a figura da automutilação. Entretanto, muitos autores, e eu comungo desse pensamento, criticam a colocação da automutilação no artigo 122, tendo em vista que a automutilação não trabalha com a perspectiva do crime contra a vida, mas sim contra a integridade física. Então, deveria este dispositivo ter sido alocado na parte dos crimes contra a integridade, que começa lá no artigo 129, quando ele fala da lesão corporal. Tá bom? Então, quando a gente vai trazer esse artigo 122, é sempre bom fazer essa atenção. Indo mais além, o infanticídio e as modalidades de aborto.
Então, percebam que essas 4 condutas é que são condutas voltadas a um crime contra a vida e, como tal, de competência do tribunal do júri, certo? Lembrando também que, quando a gente trabalha com um homicídio, nós temos que ter um cuidado, principalmente quando a gente vai falar do homicídio qualificado, tendo em vista que essa conduta qualificada ela se manifesta como um crime hediondo, presente na Lei 8.072/90, que em seu artigo 1º, inciso 1º, vai delimitar que o homicídio qualificado, em tese, vai ser considerado um crime hediondo, tá certo? Então veja que essas duas particularidades desde já precisam ser chamadas à atenção. Outra coisa que eu quero que vocês observem, pessoal, é que a estrutura do artigo 121 ela é composta por causas de aumento de pena, causas de diminuição, qualificadoras. Então, quando eu vou falar, principalmente nas aulas inaugurais dos crimes em espécie, eu sempre gosto de chamar a atenção ao meu aluno, principalmente quando nós estamos na graduação, que as matérias pretéritas são extremamente importantes. O que é isso? Quando a gente pega a estrutura do Código Penal, nós passamos a perceber que o Código Penal ele é composto de uma parte geral e de uma parte especial. Então, o que é a parte geral? São normas gerais, genéricas, que se aplicam a todos os crimes em espécie. Inclusive, aqueles crimes delimitados na própria legislação especial. Na lei de drogas, na lei das organizações criminosas, entre outros. Se aquelas normas não trouxerem disposições específicas, nós vamos nos valer da parte geral do Código Penal. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, no seu edital, o examinador coloca a temática voltada à teoria da pena, no campo principalmente da dosimetria. E muitas vezes, quando você vai pegar editais verticalizados, os autores daqueles editais dizem, olha, a dosimetria da pena ela não é tão cobrada na prova. Veja, ela não pode ser cobrada de forma direta, mas indiretamente sim. Porque é muito comum, principalmente na parte especial, quando da elaboração de questões com base no texto específico da lei, aquela figura da lei seca, o examinador mudar a natureza jurídica do dispositivo e o candidato não perceber, porque não conhece a teoria da pena. Então, como eu quero trabalhar com vocês aqui uma qualificadora específica, que é a qualificadora do homicídio funcional, faz-se necessário desde já eu estabelecer isso. Qual é a diferença de uma qualificadora para uma causa de aumento de pena? E isso é importante dentro da dosimetria. Quando você pega o artigo 68 do Código Penal e conjuga ele com o artigo 59 do mesmo código, você vai perceber que nós adotamos um sistema trifásico, que também foi estabelecido por Nelson Hungria. Então, quando eu vou ministrar aulas sobre teoria da pena, eu sempre costumo dizer aos meus alunos o seguinte, olha, o juiz, quando ele vai começar a dosimetria, primeiro ele tem uma fase preliminar. Qual fase é essa? A fase da delimitação, se o crime ele foi simples ou qualificado. Perceba do artigo 121 caput, que a pena no homicídio simples é uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Contudo, se houver, no caso concreto, a comprovação de qualquer uma das circunstâncias que compõem o parágrafo 2º, esta pena, que seria de 6 a 20 anos, passa para uma pena de reclusão de 12 a 30. Professor, quem é que vai dizer se está presente ou não qualquer uma dessas circunstâncias? É o juiz? Tome cuidado. Veja que aqui nós estamos falando de um crime que tem como competência para processamento e julgamento o tribunal do júri. Então, são os jurados que vão delimitar se há ou não essa qualificadora. E outra coisa que eu quero que vocês desde já tenham atenção. Basta uma circunstância para que o crime ele passe a ser qualificado. Ah, professor, mas eu percebo muito na mídia os repórteres dizendo que o crime foi duplamente qualificado, triplamente qualificado.
Meus amigos, uma circunstância qualifica. As demais podem servir nas outras fases da dosimetria, trazendo, por exemplo, agravantes. Então, tome essa atenção que uma circunstância vai qualificar, as demais vão ser dosadas durante a dosimetria. Então, o primeiro momento que o juiz vai delimitar a sentença, na parte do dispositivo, que é a parte que ele diz se condena ou não, é descrever se o primeiro foi simples ou qualificado. Condenando o sujeito, estabelecendo que ele está em curso nas penas do parágrafo 2º do artigo 121, ele passa a fazer a dosimetria. E ele está a dizer ao leitor, olha, o crime ele foi qualificado. Então, meu parâmetro para a dosimetria vai ser uma pena de reclusão de 12 a 30. Aí ele vai para a primeira fase. A primeira fase é a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59. A segunda fase são 8 circunstâncias. A segunda fase ele vai delimitar as atenuantes e as agravantes. E a terceira e última fase ele vai trazer as causas de aumento e causas de diminuição. Duas atenções que desde já eu chamo para vocês nesse momento. Posteriormente eu posso até fazer uma aula, caso vocês queiram, falando sobre a dosimetria da pena de forma mais específica. Mas quais são os pontos que eu quero que vocês tenham cuidado? Se você pegar o artigo 68 do Código Penal, você vai ver que o legislador ele deixa claro, primeiro se diminui para depois aumentar. Tanto quando ele fala das atenuantes, que é a segunda fase da dosimetria, quando ele vem a falar das causas de diminuição de pena, que é a terceira fase da dosimetria. Isso foi cobrado agora recentemente, em 2022, no concurso da Defensoria Pública da Paraíba. Então, eu quero que vocês tenham muita atenção. Às vezes eu tenho, num caso concreto, uma causa de diminuição e uma causa de aumento de pena. E elas não se compatibilizam. Então, o que é que o juiz faz? Ele primeiro diminui para depois aumentar. Tá certo? Então, fique com essa primeira atenção aqui, que ela é extremamente importante. As atenuantes e as agravantes estão delimitadas no artigo 65 e 61 do Código Penal. Então, aconselho, se você tiver interesse, que você faça uma breve leitura desses dois artigos. A terceira fase da dosimetria vai discutir a figura das causas de aumento e de diminuição. E aqui nós temos a segunda atenção que eu quero trazer para vocês agora nesse resumo, que diz respeito ao fracionamento de pena. Colegas, toda vez que vocês se depararem na leitura do Código Penal com expressões como essa, presente no parágrafo 1º do artigo 121, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O juiz pode aumentar a pena de 1/6 a 2/3, de 1/6 a metade e por aí em diante. Ou seja, se houver um fracionamento de pena, eu estou diante de uma causa de aumento, também chamada de majorante, ou de uma causa de diminuição, também chamada de minorante. E o porquê isso é importante? Nessa mesma prova que eu vou mostrar para vocês, para a Polícia Civil aqui do estado das Alagoas, no concurso para agente da Polícia Civil, a Banca CESP trouxe uma questão que eu achei muito interessante, e um aluno trouxe até mim na faculdade pedindo para que eu analisasse, porque ele acreditava estar diante de uma questão que caberia recurso. E a questão, ela transcrevia na literalidade esse parágrafo primeiro. E dizia que se o agente cometesse o crime por motivo de relevante valor social ou moral, sob domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz deveria reconhecer a atenuante da pena. E ele olhou para mim naquele momento e disse: professor, é uma atenuante, diminui, está correto. O parágrafo 1º, que fala do homicídio privilegiado, ele é uma causa de diminuição de pena. Naquele momento eu disse a ele, olha, fulano, realmente é uma causa de diminuição de pena, mas que atua não na segunda fase da dosimetria, e sim na terceira. Veja que o examinador usou a expressão atenuante.
ou seja, segunda fase, quando na realidade nós estávamos na terceira fase da dosimetria. Então, quando vocês forem analisar o código, tomem muita atenção no que diz respeito a isso. Se houver um fracionamento, nós estamos diante da terceira fase da dosimetria. A qualificadora, ela aumenta a pena como um todo. Eu saio, por exemplo, de uma pena de reclusão de 6 a 20 anos e vou para uma pena de reclusão de 12 a 30. As causas de aumento e diminuição, eles fracionam. Aumentam em 1/3, diminuem em 1/3 e por aí em diante. Então são coisas distintas. E o porquê eu estou chamando essa atenção para vocês? Por exemplo, mais adiante, quando você vai na leitura do mesmo artigo 121, você vai perceber que o homicídio ele é majorado, ou seja, tem uma causa de aumento de pena, quando ele é cometido por um grupo de extermínio, a prática de uma milícia. E qual é o ponto aqui que eu quero que vocês percebam? E eu vou mostrar na última questão para vocês. É muito comum que os examinadores olhem para os candidatos e digam: isso aqui é uma qualificadora de homicídio. E muitas pessoas que não estão atentas à distinção do que vem a ser uma qualificadora e uma causa de aumento de pena, assinalam como a opção correta, quando na realidade se encontra em erro. Então, tomem muito cuidado e comecem a fazer essa distinção. O que é uma qualificadora? O que é uma causa de aumento de pena? Porque isso vai lhe ajudar em muito quando você for fazer a análise dessa figura da legislação presente à parte especial do nosso Código Penal, tá bom? Então essas foram as primeiras considerações desse artigo, que temos muita coisa ainda para discutir. Então vamos diretamente agora para o parágrafo 2º em seu inciso 7º, para falar da figura do homicídio funcional.